Aí. Então, gente, boa tarde. Já estamos online aqui, Luiz. Gente, primeiro, assim, a gente dando continuidade aqui a esse curso online da UJS, a nossa maior experiência de formação da nossa militância. Agradecer imensamente o professor Luiz Mota por atender esse pedido. É uma honra mesmo ter a oportunidade de ter você aqui nesse curso, professor, e agradecer ao Luiz Paulo e à Lecilda que devem estar vendo a gente, já vi no chat que estão vendo, por ter feito essa ponte, né? Se eu der uma gaguejada é porque eu estou nervoso de estar aqui junto dessa aula com você, que desde vendo muitas palestras suas no YouTube, lendo as publicações. O Luiz Mota, ele vai se apresentar melhor, gente, mas é um dos maiores, digamos, conhecedores da obra do Althusser no Brasil, né? E é um camarada do partido também, né? E ele vai se apresentar depois com mais detalhes, mas então acho que é importante a gente contar nessa programação no avançado. Também temos aí muita gente boa para contribuir um pouco com esse nosso debate teórico. Então, gente, só para explicar a dinâmica e já passar a bola, que o professor Luiz Mota é mais, como ele diz, da velha guarda, né? Sem PowerPoint, vai ser só ali na explanação. A gente vai seguir a mesma metodologia das outras, né? Entre 1h40 aí, de exposição inicial, e depois a gente vai receber as perguntas, né, no e-mail, para que a gente possa retomar um intervalo aí de 20 minutos, meia hora, né? Para que a gente possa. Pode ser até menos, hein? Pode ser até menos. É bom dar uns 20 minutos para a turma, para eu sistematizar as perguntas, a galera fazer a pergunta. E aí dá um intervalo de 20 minutos e retoma em outro link, em outra sala, que eu vou mandar para todo mundo. Beleza? Então, professor, estou aqui, tá? Não vai aparecer minha imagem, mas estou escutando, estou sabendo se está dando problema. Qualquer coisa, pode me chamar. Aí vai que é contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite do Rafael, da Lecida, do Luiz Paulo. E é uma honra estar aqui com vocês. É a primeira, acho que, trabalho que eu vou fazer com o JS, né? Acho que, aliás, seria o meu primeiro curso aí do partido. Até hoje eu não dei nenhum curso. Só milito mesmo na minha base, que é, inclusive, residencial, de bairro. E a atuação da UFRJ é mais paralela. Bom, mas eu sou Luiz Eduardo Mota, trabalho na área de ciência política da UFRJ, e veio travando conhecimento com a obra do Althusser diretamente desde 1986. Primeira vez que eu tive contato foi vendo a capa do livro dele, do Pour Marx, em francês, traduzido aqui à época, na segunda edição, A Favor de Marx, saiu pela Zaha Hadamard, que a capa era bonita e tal, mas com 16 anos de idade não ia perder tempo lendo um livro que seria abstruso para mim, né? O resultado disso, já na virada de século, quando, sobretudo, estava estudando Poulantzas, foi retomar meus estudos sobre Althusser, o que acabou resultando num livro, que não é minha tese de doutorado, tá? Minha tese de doutorado foi sobre judicialização, não tem nada a ver. Nem tampouco a minha dissertação, que foi sobre a revista Civilização Brasileira, o Tempo Brasileiro, ainda que citasse uma passagem ou outra Althusser, mas não foi um trabalho sobre Althusser. Aí eu publiquei esse livro aqui, não sei se dá para ver direito aí, a favor de Althusser, que é uma provocação, tá? Que saiu em 2014 pela editora Grama. Bom, quem foi o Louis Althusser, né? Esse autor franco-argelino, né? Que nasceu na Argélia em 1918. E foi para a França já com 14 de idade. Ele era um Poids Noir, que é filho de francês, nascido na Argélia, mas com 14 anos voltou para a Argélia. O pai dele trabalhava em banco, né? Ele é uma expressão, né, do debate do marxismo dos anos 60. Tá? Ele é fruto, resultado de todo aquele caudal, né, de agitação teórica e política que correu a solto, tá? Durante os anos 1960. Tá? Bom, ele é fruto, exatamente, em primeiro lugar, vamos botar aqui em termos genéricos, do 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, da chamada desestalinização, por um lado. E, por outro, o resultado vai ser a emergência, de novo,
da discussão do humanismo dentro do marxismo, né? Não é à toa que a figura do Jean-Paul Sartre vai ser visceral, não somente na França, mas na Europa e para além da Europa. Lembre-se que o Sartre esteve muito próximo ao Partido Comunista Francês, chegou a militar uma época, mas ele sempre foi um independente. E a aproximação dele com o marxismo via o existencialismo vai levar a uma recuperação, sobretudo, da obra do jovem Marx. Mas não era somente Sartre, naquele contexto, né, que evocava esse humanismo, né? Sartre, Roger Gordy, Lucien Sèvres, Marcuse, Erich Fromm, entre Ernest Bloch, entre outros pensadores, inclusive o Lukács. O Lukács da Ontologia do Ser Social, que era um livro que ele não publicou em vida, mas vai sair póstumamente, mas ele sempre teve próximo a essa perspectiva. Tá? Então, estou vendo aqui a minha cola, né? Também é o fruto, é o contexto que temos que demarcar aí das lutas de libertação nacional que estava acontecendo na África e na Ásia. Lembremos da Guerra do Vietnã. Lembremos da Revolução Cubana, né, vitoriosa em 1º de janeiro de 1959. A libertação da Argélia, as lutas na África Portuguesa, a luta na África do Sul. Tá? E a emergência, a referência que vai ter o maoísmo, né, a Revolução Chinesa, dentro dos povos do Terceiro Mundo, e, sobretudo, depois de 66, ou a partir de 66, com a Revolução Cultural Chinesa. Tá? Como ela vai entranhar nas formações sociais mais avançadas, digamos assim, tanto da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, via os Black Panthers, lembramos deles, né? Como o conjunto todo da América Latina. Inclusive o próprio PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que em 1965 ele vai aderir à China, vai se aproximar da China e vai fazer uma defesa da Revolução Cultural Chinesa. Bom, então, eu já falei do nascimento dele, ele vai morrer em 1990, tá? Ele tinha uma saúde muito problemática, ele era o que a gente chamava à época de psicótico, maníaco, depressivo, ou de forma muito mais sutil, como bipolar, né? Mas desde os 17, 18 anos, por aí, já fazia terapia, choques na cabeça, ele teve uma vida extremamente, digamos assim, de altos e baixos, né, em termos de vida privada. Mas não vamos nos deter na vida privada dele, que já virou até peça de teatro, parte das memórias dele, como também, inclusive, o Carlos Henrique Escobar vai escrever uma peça sobre ele, só a tragédia da Odisseia, mas não vamos nos ater à vida pessoal dele. Qualquer coisa a gente pode voltar a falar sobre isso. Tá? Ele foi, então, ao voltar à França, ele vai participar da resistência contra o nazismo, né, contra o exército alemão. E no campo de concentração, lembrando que a origem dele é católica, e já estava estudando filosofia, e tinha um forte viés católico nele, ele vai se aproximar dos militantes comunistas no campo de concentração, e ele vai se afeiçoar muito à resistência dos comunistas. E ele vai, digamos assim, ele vai se identificar com o comunismo a partir ali do campo de concentração. E ele vai aderir, então, em 1948, ao Partido Comunista Francês, e é no mesmo contexto que já está se formando em filosofia, e vai ingressar na Escola Normal Superior, École Normale Supérieure, que é exatamente a licenciatura em filosofia, tá? Ele vai ser uma referência como professor da École Normale. Ali vão passar por ele, vai ser aluno dele, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, deixa eu ver até pegar aqui a colinha aqui, que é longo, tem muitos nomes aí, o Régis Debray, Michel Pechet. Régis Debray, lembre-se, vai escrever a Revolução na Revolução, vai ficar muito ligado ao Che Guevara. O Etienne Balibar, o Jacques Rancière, vão se aproximar dele, no caso de origem sartriana, o Nikos Poulantzas e o Alain Badiou, Charles Berthelin, ou Belterrain para alguns, mas é Berthelin na França, é um economista que já era famoso, ainda mais velho que o Althusser, mas maoísta, vai se aproximar do Althusser. A Martha Haneck vai ser aluna dele, a chilena Martha Haneck, Ernesto Laclau vai se aproximar, o argentino, Emílio de Ippola vai ser aluno dele, o Stuart Hall, jamaicano, radicado na Inglaterra, Perry Anderson, entre vários outros nomes, Bernard Deman, Nicole Edith Thévenin, Christine Butch-Gluckman, entre outros. E em 65,
ele vai publicar 2 obras, da qual vão projetá-lo internacionalmente. Um é o Por Marx, pode ser traduzido literalmente como Em Direção a Marx, né? Para Marx. Mas serve também a tradução Por Marx, né? Teve até uma tradução aqui a favor de Marx, em 1979. E o outro livro, aliás, eu só explicando, o Por Marx é uma coletânea de ensaios publicados com alguns adendos, com alguns anexos inéditos. E o outro vai ser uma obra coletiva, no qual ele vai escrever 2 capítulos, que chama-se Ler o Capital, Lire le Capital, que vai ser com os alunos dele, o Etienne Balibar, o Jacques Rancière, o Roger Stabler e o Pierre Macherey. Tá? Vai ser uma obra coletiva. Bom, ele chega ao Brasil na virada de 66-67, na revista Tempo Brasileiro, que era do Eduardo Portela, um artigo do Carlos Henrique Escobar, tá? De um marxismo com Marx. Vai ser o nome desse artigo que ele vai publicar. E, no contexto do ano de 67, o livro dele é uma coisa impressionante. O livro foi em 65, já estava sendo traduzido em 67 aqui no Brasil. Vai ser traduzido pela Zahar, não a Jorge Zahar, a anterior, a Zahar Editores, que publicava muitos livros de ciências sociais, da economia, da sociologia, muita coisa estadunidense, inclusive, ou inglês, funcionalistas. Weber também vai publicar aquela coletânea do Wright Mills, sobre o Max Weber, e vai traduzir o Por Marx com um título muito estranho, na época da ditadura, lembremos isso, ainda antes do AI-5, mas já era governo Costa e Silva. Era Análise Crítica da Teoria Marxista. Ainda que seja uma verdade, quer dizer, é uma análise crítica, mas crítica sempre tem uma acepção muito negativa, né? Mas foi traduzido juntamente com outro livro, a polêmica Althusser-Gorodi, sobre o humanismo. Vai ser traduzida pela editora Sinal, que é uma editora que era ligada à AP, Ação Popular. A Ação Popular vai ser a primeira organização, e vai ser a tradução, inclusive, do Duarte Pereira. E a AP vai ser a primeira organização, por intermédio do Vinícius Caldeira Bran, que foi presidente da UNE, a trazer a obra do Althusser, o pensamento do Althusser. O Althusser a ser debatido internamente numa organização. Lembrando que essa organização já estava assumindo o maoísmo naquela época. O PCdoB, em nível de base, os militantes, né, vão se aproximar da perspectiva althusseriana. Inclusive, o saudoso Augusto Bonicori me mandou uma vez um e-mail, que era um trecho da Classe Operária, se não me engano, de 68, desqualificando as interpretações do jovem Marx em defesa do Marx Maduro, o Marx do Capital, chamando os leitores do jovem Marx de revisionistas, reformistas, tal. Não sei de quem é a autoria o texto, tá? Mas possivelmente pode ter sido Pedro Pomar, tá? Eu não tenho certeza absoluta. Bom, eu estou aqui só para mostrar para vocês a nova edição do Althusser, que saiu agora pela Unicamp, numa excelente tradução. Está disponível esse livro, eu acho, mas você pode procurar na Amazon, na estante virtual, ou no próprio site da editora Unicamp. Bom, aqui no Brasil, então, o ponto de partida vai ser o Escobar, com um grupo de filósofos, epistemólogos aqui do Rio de Janeiro, dos quais eu cito aqui o Ednardo Pires, que posteriormente vai para a economia, vai fazer um excelente trabalho, inclusive, sobre valor e acumulação, falece em 1980, suicídio. Bezerra Cabral Filho, vai ter depois o Manuel Barros Mota, a adesão do historiador Manuel Maurício de Albuquerque, Marco Aurélio Luz. É um grupo, sobretudo, à exceção do Manuel Maurício, que é um historiador, que vai escrever um clássico muito pouco lido hoje em dia, A Pequena História da Formação Social Brasileira, que é um calhamaço de quase 700 páginas. O restante, todos eles trabalhavam no campo da epistemologia, em faculdades, muitos deles em comunicação. Em São Paulo, quem vai se aproximar vai ser o nosso João Quartinho de Moraes, numa crítica que ele vai fazer o Gianotti, e mais o sociólogo Luiz Pereira, que vai herdar a cadeira do Florestan Fernandes, vai ficar muito marginalizado por ter assumido o Althusser.
Em torno do Luiz Pereira vai desembocar o Décio Sais, que foi aluno dele. E o Décio, quando vai para Campinas, na década de 70, vai formar um conjunto de alunos que vão ser exatamente os altusserianos, vão trabalhar com Polanyi e Althusser nesse eixo, com análise de conjuntura sobre Estado, classes sociais, sindicatos, que é o Armando Boito Júnior, Márcio Bilarinho Naves e o Lúcio Flávio Almeida. Tá? Então, se no Rio de Janeiro, que era muito forte, o grupo, né, mais um corte epistemológico, no sentido de serem filósofos, trabalham com teoria do conhecimento, e São Paulo vai se pegar mais no campo das ciências sociais. Tá? Então, temos aí Rio-São Paulo, mas em São Paulo vai ser onde vai ter uma grande oposição à obra do Althusser, particularmente no eixo USP-SEBRAP. Primeiramente, vai ser com José Arthur Gianotti, quando escreveu o texto Contre Althusser, vai sair em francês, Contra Althusser, e depois com Fernando Henrique Cardoso, Caio Prado Júnior, deixa até me lembrar os outros nomes aqui, PCB, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, nessa perspectiva lucaxiana, tá? O José Paulo Neto, José Chazin, Paulo Silveira. O Jacó Gorender é um crítico, mas, ao mesmo tempo, ele resgatava muitas coisas do Althusser. Quem lê, por exemplo, a introdução dele ao Capital na Editora Abril, na Nova Cultura, né, naquela bela tradução do Flávio Kueht, e mais uma outra pessoa, que não estou me lembrando, com revisão do Paul Singer, se você fechar os olhos, não dá porque tu vai ler, né? Mas se você não ler o nome do autor, você vai jurar que é um altusseriano estrito sensu escrevendo aquilo ali. Inclusive, a influência que vai ter, de certa maneira, né, do Althusser e da escola altusseriana no conceito que ele vai formular depois sobre o modo de produção escravista colonial. Mas ele era um pouco parecido com Bourdieu. Bourdieu criticava muito Althusser, mas, ao mesmo tempo, resgatava, incorporava conceitos altusserianos na sua obra. Tá? Simpáticos à obra do Althusser, mas não necessariamente estritamente altusserianos, no caso, a Mira Limoeiro, que com o tempo ela vai se aproximar cada vez mais da escola altusseriana, e do outro, José Augusto Bilhão Albuquerque, que cada vez mais vai se afastar da escola altusseriana à medida que ele fosse endireitando. Também é importante citar aqui o Moacir Palmeira, no Museu Nacional, que é um antropólogo que incorporou muitas coisas da escola altusseriana. Bom, depois dessa apresentação inicial, vamos falar da tese inicial do Althusser, né, que está contida no Por Marx, esse que é o livro que eu indiquei para vocês aqui, e no livro Ler o Capital. Qual é a característica do Althusser nessa época? É dizer que há, né, uma ruptura epistemológica na obra do Marx. Ou seja, uma descontinuidade entre o jovem Marx e o Marx que segue a partir de 1845. Um Marx que é filosófico, calcado muito no conceito de caráter hegelo-feuerbachiano, de Hegel e Feuerbach, como alienação, trabalho alienado, essência, emancipação humana, uma leitura de fundo muito ético-moral, tá, do jovem Marx. Esse está lá nos manuscritos econômicos filosóficos, na questão judaica, na introdução crítica à filosofia dos direitos de Hegel, entre outras obras. Não é que o Althusser deteste o jovem Marx, mas ele faz uma diferença entre o Marx que segue a partir da ideologia alemã. A partir da ideologia alemã, ele vai defender a tese que o Marx abandona os preceitos filosóficos, não tem como objetivo construir uma filosofia, mas sim um novo tipo de ciência, uma ciência com um objeto, que ele vai chamar uma ciência da história, o que a gente geralmente fala de materialismo histórico, né? Da qual realmente vão emergir, a partir de 1845, na ideologia alemã, e sucede aí Manifesto Comunista, a miséria da filosofia, o 18 Brumário, luta de classe em França, a introdução à crítica à economia política, Capital, crítica ao programa de Gotha, Guerra Civil em França, só para citar algumas obras basilares mais importantes desse contexto pós-1845, os conceitos são centrais em Marx e também em Engels.
Como? Modos de produção, que não tinha na obra do jovem Marx. Infraestrutura, superestrutura. Relações de produção, forças produtivas. Tá? Ditadura do proletariado. Revolução proletária. Trabalho assalariado. Mais valor ou mais-valia, depende aí como vocês quiserem na tradução. Determinação em última instância, pluralidade de determinações, pluralidade contraditória. Ou seja, o próprio Marx, inclusive, na ideologia alemã, naquela primeira parte, Feuerbach, ele fala do desgaste, do fim da filosofia. A filosofia já não responde questões, das quais ele, como Engels, querem responder essas questões, mas não na base mais filosófica. Ele fala ali a construção da ciência, de um conhecimento novo. Isso está lá na ideologia alemã. E ele vai desenvolver ao longo da sua obra. Obviamente que ele não está desconectando da noite para o dia as categorias que ele usava. Tá? Da noite para o dia não desconecta. Mas vão perdendo aquela força que elas tinham no passado. Para a categoria de alienação. Vão perguntar, mas ela volta, de vez em quando, sim, volta. É verdade. Passagem lá no Bundes, ele fala de alienação, e na parte inicial do Capital. Tá? Mas com outro significado também. Ou pelo menos com outro peso, melhor dizendo. É o peso exatamente que vai ter o conceito de modo de produção. É pensar já aquela alienação, mas no mundo da produção. Não mais com a centralidade que tinha o trabalho alienado. Ou seja, um homem alienado pelo seu trabalho, há uma necessidade de resgatar a sua essência perdida, a partir do comunismo que vai desalienar o mundo. Tá? É um Marx muito mais normativo que a gente vai ter aí. Tá? O Marx, a gente vai ver ao longo da sua obra, ele vai toda hora falar que está afirmando uma ciência. É só pegarmos o prefácio do Capital. Ele faz até uma comparação com o físico. Assim como um físico estuda o conceito de força, meu objeto aqui científico é o modo de produção. Vejo também a carta dele a Krugman. Como ele fala, a questão que ele está querendo exatamente, desenvolvendo uma ciência. Em outras passagens da obra dele. O homem deixa de ser um ponto de partida. Tá? E sim classes sociais, luta de classes, que é um termo que exatamente não existia pré-45. Tá? O Estado, inclusive, era um estamento apartado da sociedade, né? Fixado, constituído por uma burocracia. O Estado que a gente encontra... Espera aí que eu vou desligar aqui o celular, senão vai atrapalhar aqui a nossa aula. Então, voltando aqui, o Estado relacionado às classes sociais, a divisão social do trabalho, outro conceito que também vai estar bem presente a partir de 45, pelo menos mais fico sistematizado. Tá? Então, tem uma mudança, um léxico conceitual novo na obra de Marx e de Engels, a partir de 45. Tá? E ele vai desenvolvendo, sistematizando, embora, como diz Althusser, o marxismo é uma problemática aberta, ela não é fechada como uma concepção teleológica da história, ou já tem uma finalidade já dada, um ponto de partida e um fim. Na verdade, a história ela está aberta. E a questão do conhecimento também, porque surgem novas questões que o marxismo, de Marx, de Engels, do próprio Lenin, de Rosa Luxemburgo, só para citar esses aqui, não responderam da sua época. São questões que emergem, como as novas relações de trabalho, por exemplo, hoje. Novas questões de movimentos sociais que surgiram ao longo da virada do século. Começa, digamos, nos anos 60, 70 e vai se alastrando até agora, mas não estavam presentes na obra desses autores. Tá? Então, como diz Althusser, o marxismo é uma problemática aberta. Tá? Ela tem o seu rigor, tem os seus conceitos, mas nada impede que exatamente novas questões surjam que tem que formular novos conceitos para explicá-los. Tá? Então, continuando aí. Então, temos essa oposição de um Marx da ciência com um Marx filosófico. Não é uma inovação completa do Althusser. Isso era muito comum na Segunda Internacional, na Terceira Internacional. Tá? Era muito presente. Mas com o 20º Congresso, com a emergência da perspectiva humanista, isso começa a ser colocado em xeque. O jovem Marx era o libertário, o Marx maduro seria o autoritário. Chegava a ter esse tipo de debate naquela época. Tá? Então, ele vai à contramão disso.
vai de encontro a isso. Tá? Como também não é nenhuma novidade dizer que Marx não nasceu marxista, embora tenha gente que acha que Marx já era marxista desde as cartas dele, sei lá, 17, 18 anos, 16 anos. A teoria dele vai sendo constituída ao longo do tempo para chegar até a sua maturação. Né? Mas, por exemplo, Delavoye, que também trabalha uma perspectiva de uma separação na obra do Marx. Para ele começa em 43. O que havia antes dessa relação com Hegel não seria marxista. O José Chazin também, a partir de 1843, que ele acha que o marxismo começa. O Thompson, tão insuspeito, Thompson, que é muito crítico ao Althusser, que é muito famoso aquele manual dele, A Miséria da Teoria, as piores críticas que eu já li sobre o Althusser, pela caricatura que ele faz, ele também circunscreve a obra de Marx às obras históricas. Ele praticamente abomina o Capital. Uma obra formal, cheia de determinações, quer dizer, não falar de determinações no marxismo é um tanto contraditório, porque é a sua característica. Tá? É só lembrarmos, inclusive, do prefácio de 1859 ou a introdução de 1857. Mas não são determinações simples, são determinações complexas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Então, deixando esse Marx de fundo idealista, que é muito presente, inclusive, para determinadas correntes no marxismo aqui no Brasil, tá? Inclusive, tem essa pecha de Althusser de ser um estruturalista, né? Na verdade, chega a ser um paradoxo, porque Marx fala de estrutura ao longo da sua obra. Infraestrutura, subestrutura, está presente na obra do Marx, tá? Como determinações também. Então, na verdade, ele está sendo marxista. Se vocês compararem a obra dele com Lévi-Strauss, com Foucault, o Lacan ele até absorve alguma coisa, via a psicanálise do Freud também, tá? Mas tem muita pouca coisa em comum. A maior divergência que eles têm é a crítica ao Sartre. Nisso é um ponto de unidade. Eles vão ser críticos ao Sartre, ao antropocentrismo do Sartre. O homem como ponto fulcral do entendimento da sociedade, do desenvolvimento dela, a partir de uma conexão intersubjetiva entre os homens. Homem aí tratando como homídeo, homem e mulher, tá? A partir de uma perspectiva intersubjetiva. Aí, realmente, há uma unidade deles. A perspectiva que exatamente como eles trabalhavam, no certo caso, Lévi-Strauss, como Althusser, que a sociedade, isso está em Aristóteles, inclusive, a sociedade precede o indivíduo, tá? Precede o indivíduo. Então, nesse ponto, há uma convergência. Mas a questão da contradição inexiste, por exemplo, no Lévi-Strauss, inexiste. E isso está muito presente no Althusser, tá? É um dos conceitos centrais, essa questão da contradição e da sobredeterminação. Então, as semelhanças são em alguns aspectos. Nem, aliás, nenhum desses autores se intitulava estruturalismo. É muito mais uma pista de quem opõe a eles. Como também eles classificam desses classificadores como idealistas humanistas. Não necessariamente eles se assumem como tal, né? Mas tem realmente um forte traço, né? Um idealismo na obra de muitos autores aí, críticos dessa perspectiva aí do Althusser. Bom, então já falei aqui dessa pleiade de conceitos, dessa ruptura, e ele vai falar o que para nós, assim, as contribuições dele. Em primeiro lugar, ele vai criticar essa dialética hegeliana, uma dialética de superação cíclica, tá? Onde tem um ponto de partida de uma contradição, que é o capital-trabalho, e essa contradição se expressando no demais conjunto da sociedade, ou nas demais contradições que possam existir. Ele é completamente crítico a isso. Ele diz, inclusive, que não há uma filosofia marxista, ela está embutida, ela está implícita. É necessário explicitá-la ainda, né? Ela está para se fazer. A Revolução Soviética não precisou de uma teoria sistemática, filosófica, para ela se concluir, para se concretizar. Tá? Então, ela está um porvir. Como a própria teoria da história, a ciência da história do Marx, ela também não está completa. Então, ele faz uma separação, embora seja articulada, entre a prática política, a prática ideológica, a prática teórica, como a prática econômica. São articuladas. Não significa que seja a mesma coisa, juntas, uníssonas, tá? Mas são articuladas, uma implicando na outra, por meio exatamente das contradições. Tá?
Então, em primeiro lugar, a dialética materialista, como ele chama, né, seria uma produção de conhecimento. E isso está muito calcado na introdução crítica, contribuição crítica da economia política de 1857 do Marx, na parte 3 do método, naquele método econômico do Marx. A separação do objeto real, que é a realidade, a matéria, do objeto de conhecimento. Então, há uma separação nítida. Está lá no próprio Marx, quando ele fala do concreto pensado. Isso é muito mais uma pegada espinosa, espinosista, tá? Presente no Marx. Tá? Marx era um leitor de Spinoza, como foi um leitor de Hegel também. Mas ele foi um leitor também assíduo de Spinoza, e essa influência está presente na ética de Spinoza. Aquela máxima de Spinoza, né? O conceito de cão não ladra. Quem ladra mesmo é o cão real. O conceito dele não vai latir. Então, há uma separação do que vem a ser o real, do que vem a ser o concreto. Sempre o primado do real, uma perspectiva materialista. Ou seja, a realidade continua, né, a existir, independentemente dos conceitos que são criados sobre ela. Tá? O conceito só tem uma influência por intermédio de práticas reais. Não o conceito per si vai influir no mundo real. Então, uma separação, tá, entre o que é o real e o que é o abstrato. E gradações entre essas abstrações. Abstrações mais altas como modo de produção capitalista. Uma abstração bem melhor, como a formação social francesa, pensando aqui no caso 18 Brumário. O capital, 3 classes sociais. Burguesia, sobretudo industrial, né? Proletariado, pequena burguesia, que ele fala ali. 18 Brumário, acho que são 13 classes sociais ali. Proletariado, burguesia industrial, burguesia agrária, burguesia comercial, pequeno e média burguesia, um proletariado, pequeno, médio, grande camponês, ou seja, ele faz uma listagem, né, sistemática de classes sociais ali, devido ao nível de abstração que ele está fazendo ser muito menor que falar do modo de produção capitalista, que o capital não é a história da economia da Inglaterra, não é um livro de história, é um livro conceitual, onde vai definir muito bem, precisamente, o conceito de modo de produção, o que vem a ser as forças produtivas, as relações de produção. Tá? Então, continuando aqui, então a filosofia nessa época, Paul Serre, quando ele diz que a dialética materialista tem que ser constituída, a filosofia seria a chamada teoria com T maiúsculo, influenciando as teorias com T minúsculo, que seriam, digamos assim, as teorias regionais, as ciências mais específicas. Depois ele vai abandonar essa tese aí, que ele vai acusar de um certo teoricismo, para definir que a filosofia e a teoria, no caso, seria a luta de classes. A luta de classes na teoria, como ele fala. Isso ele vai definir mais na década de 70. Tem mudanças na obra do Althusser, tá? Dos anos 60, dos anos 70. Inclusive, mais explícita essa radicalização política dele na década de 70. Muito mais assim, maoísta do que ele era, dos anos 60, que ele já era, inclusive. Inclusive, é do mal que a gente vai falar agora. Vamos falar rapidamente, tá? O importante conceito dele de contradição sobre determinante, sobre determinação, né? Seja sobre determinante ou sobre determinada. Esse é um dos capítulos mais importantes do texto do Paul Marx. Ele é o primeiro autor ocidental a resgatar a obra do Mao Tse-tung. Mao já era até reconhecido, até por Carl Schmitt, como um grande teórico de guerra. Carl Schmitt até fala que o Mao era o Clausewitz do século XX, um suspeito Carl Schmitt. O Althusser vai falar exatamente que a importância do Mao exatamente acabar com essa hegelização, né, que havia no marxismo, ao trabalhar com a pluralidade contraditória, ou seja, como diz o Mao, o mundo é permeado de múltiplas contradições interdependentes, sem que uma seja resultado, efeito, né, que tenha uma causa e efeito entre elas, mas sim implicâncias, embora sempre tenha uma contradição principal e as contradições secundárias. E sempre há dentro de uma contradição um aspecto principal e aspecto secundário da contradição que podem mudar. Tipo, em relação de produção, forças produtivas. O primado das relações de produção sobre as forças produtivas. Mas isso pode inverter, dependendo da conjuntura, da correlação de forças, do conjunto das contradições. Então, o Althusser vai tentar, vai utilizar, vai agrupar na obra dele essa influência do mal filosófica,
que diz que é um texto muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito rico. E essa riqueza é exatamente porque ela implode essa concepção, tá, do essencialismo que teria a contradição capital-trabalho, onde essa essência perduraria, permearia as demais estruturas da sociedade, tá, dentro da superestrutura, digamos assim, superestrutura política, ideológica e jurídica. O Mao vai trazer um conjunto de contradições que não tem origem numa, mas tem implicância entre elas. A contradição principal seria, então, a luta de classes, entre relações de produção e forças produtivas. Tá? E, a partir daí, a articulação que ela vai ter com outras contradições que não necessariamente surgem da luta de classes. Por exemplo, contradição entre homem e mulher, contradições de etnia, entre outras contradições de caráter cultural, que não podem ser reduzidas exatamente à contradição das relações de produção e forças produtivas. Isso é uma crítica também do Althusser, não somente essa perspectiva essencialista, idealista do marxismo, mas também a perspectiva economicista. Não podemos reduzir tudo ao mundo econômico. Então, por isso, que ele vai trabalhar com conceito, né, só para fazer um parênteses, antes de falar do todo complexo estruturado, é a questão da sobredeterminação. Há uma pluralidade de determinações. Cada estrutura, ou instância, ou nível econômico, político, ideológico, tem as suas determinações específicas. E essas determinações implicam em outras determinações, como, por exemplo, no campo da ideologia, economia, na ideologia, mas ela também é determinada pela ideologia. Sempre é um feedback, exatamente. Não como causa e efeito, mas sim como interligações entre elas. Então, significa o seguinte, né? O termo de contradição e sobredeterminação fala também do deslocamento das contradições. O deslocamento delas dentro do modo de produção, dentro de uma formação social. O conceito de sobredeterminação vem da psicanálise, do Freud, da interpretação dos sonhos. Althusser era um estudioso da psicanálise, tá? E ali ele vai utilizar o nome de sobredeterminação do Freud para pensar esse deslocamento das contradições e das determinações. Por isso, sempre há uma determinação em última instância do econômico, que é a frase, inclusive, do Engels, na Carta Bloch, como também a Grotius, e também está no texto dele sobre Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, ele pensar exatamente as pluralidades de contradições e determinações e práticas em conjunto, o que dá uma complexidade. Então, ele até fala, isso é um texto brilhante, como diz o Stuart Hall, para análise de conjuntura. É exatamente você pensar no papel das contradições, o papel não antagônico das contradições, o momento antagônico, o momento da condensação dessas múltiplas contradições e o momento da explosão, que é a Revolução. Tá? Quando ele fala da Revolução Russa, ou você dá exemplo, houve um conjunto de determinações e contradições para acontecer a Revolução Russa. A Primeira Guerra, a Revolução de 1905, o conjunto de todas as contradições internas e externas à Rússia para chegar ao momento explosivo em 1917. Como a mesma coisa na China, quando teve a colonização britânica, a luta dos nacionalistas contra os britânicos, o papel da burguesia chamada nacional, né, contra o sistema feudal, a invasão japonesa, a Segunda Guerra, a aproximação que vai ter do Partido Comunista Chinês com o Kuomintang nesse momento, e depois a ruptura entre eles pós-1945, que vai desembocar depois, em 1949, a vitória do Partido Comunista Chinês, numa aliança ampla de outros setores não comunistas contra o Kuomintang. Então, quer dizer, é falar que o processo social, tá? Por isso que ele até deixa... É impossível pensar como um estruturalista, ele mesmo fala isso no texto, acho que é elementos de autocrítica que ele fala, como ser estruturalista, né? Porque há o primado do processo, não é somente o primado do processo sobre estruturas, mas, sobretudo, o primado das contradições sobre o processo. Isso não existe na perspectiva estruturalista. Então, quem fala que a opção estruturalista está falando besteira, tá? Está reproduzindo jargões dos anos 60, 70, que eram muito embutidos pelo Carlos Nelson, entre outros autores aí, com todo respeito e tal, mas nunca concordei com eles, nunca fiz coro. Conheci Leandro Conda pessoalmente, uma figura muito doce, inclusive até chegou a conversar comigo, Luiz, eu nem entendo, eu odiava mais Althusser naquela época
de qualquer outro autor que fosse de direita. Hoje eu vejo que era uma briga de família. Enquanto a gente ficava brigando entre si, a direita, os liberais, se articulando, se estruturando. Né? O Carlos Nelson nunca fez autocrítica disso, não. Mas voltemos aqui, já passando para outra passagem, que é exatamente sobre esse todo complexo estruturado. E eu não falo o conceito de totalidade, porque a totalidade exatamente vem de uma imanência, né? É de uma essência de uma contradição que forma um todo, uma totalidade. Ele fala o todo, mas ele é complexo por causa das contradições, da pluralidade de determinações. E cada instância, nível político, ideológico, jurídico, político, econômico, tem suas práticas específicas articuladas entre elas, com as suas próprias determinações, uma implicando nas outras. Tá? Isso que até acaba tendo um acaso, como ele vai depois acentuar muito isso, inclusive Marx fala isso, carta Kugman. Existe também acidentes e acasos no processo. Não temos um já dado, ao contrário de uma concepção teleológica tipicamente lukácsiana, onde já tem um sujeito já dado, com um processo, até chegar exatamente o nirvana comunista. Né? Eu não trabalho com essa perspectiva, eu trabalho muito mais com o realismo disso. Então, você tem essa perspectiva muito mais aberta. Tá? Não sabemos o resultado final disso. Mas há um conjunto desse processo por ser muito complexo. Então, esse todo, como ele fala, significa o seguinte: há sempre uma autonomia relativa das estruturas dessas instâncias. Tá? A estrutura econômica, a estrutura política, jurídica, a estrutura ideológica, são articulados, mas cada uma tem uma autonomia relativa entre uma e outra. Poulantzas vai ser exemplar na análise dele sobre o Estado e o direito. No livro Poder Político e Classes Sociais, que também está traduzido muito bem agora, aqui pela editora da Unicamp, saiu recentemente. Tá? Vale a pena ter esse livro, é um clássico. Tá? Vou deixar aqui do lado. Então, há uma autonomia relativa. E isso Marx demonstra muito bem no 18 de maio, quando ele vai trabalhar o papel do Estado, da burocracia estatal e da relação com as classes dominantes, como ele fala, no plural. Até o Poulantzas vai depois aprimorar isso, chamando de bloco do poder. São as frações de classe. Não podemos pensar a burguesia de uma forma homogênea, nem o operariado era homogêneo. Uma coisa era o operariado metalúrgico, outra coisa era o operariado têxtil. Tem as suas diferenças e gradações. E daí a necessidade de articulações desses diferentes sujeitos, tá? Que são as representações dessas classes sociais. Então, chegando a... é importante também dizer, essas instâncias, estruturas, não são expressões de uma. Por exemplo, o ideológico, o político-econômico, não são as expressões do mundo econômico. Cada uma tem uma temporalidade própria, embora sejam articuladas. Isso Marx fala a carta de Vera Zazalut, né? Quando ele diz que a Revolução Russa não necessariamente vai ser uma revolução inicialmente tem que ser capitalista, ela pode ser socialista convivendo com outros modos de produção. Significa dizer o seguinte: a temporalidade da ideologia ou da política não são iguais da economia. A economia, digamos, o modo de produção capitalista tem uma velocidade muito mais intensa se comparado ao mundo da ideologia, onde determinados preceitos ideológicos do passado ainda permanecem. Eu não me lembro onde o Lenin falou, mas ele tem uma frase: é mais fácil o mundo da economia você muda da noite para o dia, o mundo da cultura você não muda da noite para o dia. É um processo muito mais longo. Né? Então, significa que cada estrutura prática, estrutura, entendemos também com as práticas, tem sua temporalidade específica. Uma vai implicando na outra, mas não seriamente que o tempo da ideologia, o tempo da política, o tempo da economia sejam iguais. Tá? Então, há uma história específica da religião, uma história específica das artes, uma história específica da produção, uma história específica do direito, uma história específica da burocracia, seja como for, tá? Ainda que sejam articuladas. Bom, o texto Marxismo e Humanismo, que fecha por Marx, é um texto muito interessante, que também vai ser a primeira vez que vai tratar do conceito de ideologia, que vai ser o nosso próximo ponto. O primeiro ponto é essa discussão, tá? Da teoria do Althusser, filosófica, da questão da teoria do conhecimento,
o segundo vai ser sobre ideologia, o terceiro vai ser sobre Estado e a ditadura do proletariado. Então, nesse segundo ponto que eu estou chegando, a virada é essa questão do humanismo. Ele vai dizer que exatamente o humanismo que emerge a partir do 20º Congresso vai abolir o conceito de ditadura do proletariado, isso que a União Soviética vai fazer, durante o governo Khrushchev, que diz que em 20 anos o mundo vai ser comunista, quer dizer, no caso da União Soviética. Já estava dando data, já pré-determinada. Isso você acharia uma grande besteira, você não pode pré-determinar nada. Mas, exatamente, essa questão do humanismo, ele vai acentuar essa questão de uma associação do humanismo com o reformismo político. Tá? Lembramos que estamos nos anos 60, revolução pipocando e tudo quanto é canto do mundo. Era uma onda de esquerda, muito saudosa onda de esquerda, né? Revoluções armadas, guerrilhas, lutas de libertação nacional, mas, por outro lado, você tinha um marxismo mais branco, mais água com açúcar, né? Um marxismo que falava uma perspectiva muito mais reformista. Lembramos o racha, inclusive, vai ter o PCdoB com o PCB, na época muito vinculado à figura do Prestes e à União Soviética, e a ruptura, a cisão que vai ter. O PCdoB, já em 62, defendia a luta armada, até, a meu ver, de forma equivocada, que era o governo João Goulart. Mas vai fazer autocrítica com relação a essa oposição Jango, em 65, mas vai manter a perspectiva da luta armada. E como vocês sabem, várias organizações vão emergir devido à forte influência que teve da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa e da Guerra do Vietnã e da Revolução Argelina. Acho que tem que citar essas referências que foram muito importantes, que vão estar em influência do Carlos Marighella, o Lamarca, o Jefferson Cardin aqui no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, com outras organizações como a LN, VPR, e na Argentina, os peronistas de esquerda, com os montoneiros, com a obra do John William Cook, os ex-trotskistas que vão virar guevaristas, Zé Revolucionário do Povo, as FARC, já vão estar sendo criados na década de 60. Eu não vou perder muito tempo, porque senão a gente vai ficar aqui a aula inteira. Mas podemos citar também os Panteras Negras nos Estados Unidos, que defendiam o maoísmo, a autodefesa, o terceiro mundo, tá? Não era uma coisa exclusivamente preto contra branco, mas sim contra o capitalismo, que era representado, sobretudo, pelos brancos. Mas lembre-se que os Panteras Negras depois vão se articular com vários segmentos asiáticos, latinos, inclusive com os brancos caipiras. Fred Hampton vai ser, inclusive, a ponta de conexão, exatamente, dessa perspectiva dos Panteras Negras. Mas vamos deixar os Panteras Negras de lado. Vamos voltar aqui. Então, essa perspectiva do humanismo, que vem com muita força, na virada dos anos 50 e 60, ela era estranha ao marxismo clássico. Em primeiro lugar, pegue o Manifesto Comunista na terceira parte. Há uma crítica à filosofia humanista por Marx e Engels, já criticando o humanismo, aquele precedente deles, como homem, como a filosofia humanista, o homem, como objeto central da análise, desdobramento, exatamente, para entender o mundo e o processo. Tá? 2, não vamos encontrar essa perspectiva humanista na segunda nem na terceira internacional. Nem Lenin, nem Rosa Luxemburgo, nem Bukharin, nem Stalin, nem o próprio Trotsky, aqui, tem que citar. Tampouco vocês vão encontrar também na terceira internacional, a figura do Stalin, Mao Tse-tung. Eles não colocam a questão do humanismo como centro da sua análise. Tá? Eles não tinham essa perspectiva, digamos, moral, né, que tem o humanismo. Né? O humanismo é uma noção moral. Então, se o marxismo é uma ciência, ela exclui essa noção moral. Tá? A sua estrutura de linguagem é outra. Tá? E lembre-se que a Segunda Internacional sempre evocando a questão, como Terceira Internacional, da ciência, do marxismo ser uma ciência. Tá? Isso está na Rosa Luxemburgo, em Acumulação de Capital, está na obra do Bukharin, lembre-se do Tratado do Materialismo Histórico, do Bukharin. O Lenin também, o imperialismo faz superior do capitalismo, o que fazer. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas é só vocês olharem os clássicos, mapearem ali, vocês vão ver que essa perspectiva, como inclusive a categoria, a noção de ontologia, nem existe isso na obra do Marx. Vamos procurar, se há uma citação dele, é uma palavra apenas de ontologia na sua juventude. Desconheço, nunca li essa palavra.
Uma palavra muito mais importada, que vem exatamente da fenomenologia alemã, tá? Que está lá na discussão por Heidegger, do Nicholas Hartmann, que inclusive o Lukács, apesar de despeito, né, das críticas que vai ter a essa fenomenologia, há uma convergência, uma identidade mínima, pelo menos, contra o papel da técnica, o papel da ciência. Tá? Mas voltemos aqui. Então, essa questão do humanismo, ela se opõe à luta de classes, segundo Althusser. O ponto de partida não é o homem, o ponto de partida é a contradição entre as classes sociais, é a luta de classes. Não é somente as classes em si, que até já existia antes. Os economistas ingleses já estavam falando de classes sociais, outros, o próprio Rousseau vocês vão encontrar. Rousseau, que inclusive era um autor que Marx gostava, como Althusser também foi um especialista da obra dele, né? Althusser era um especialista do pensamento moderno. Citar aqui Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, são 3 autores que ele publicou obras sobre esses autores, sem falar também na leitura que ele tem do Hobbes, Rica, do Hobbes e Locke. Tá? Daí uma crítica, inclusive o conceito da categoria de alienação, que é uma categoria da modernidade. Ela é oriunda da modernidade. O marxismo, para ele, é uma ruptura com essa modernidade, que não significa que seja pós-modernista. Por favor, não confundam. Mas é uma ruptura com a modernidade. Tá? Com as categorias da modernidade, inclusive com o homem, que é uma categoria central dessa modernidade burguesa. Tá? Como diz o Marx, vamos evocar o próprio Marx aqui, o método dele não parte do indivíduo, do homem, mas sim da sociedade já dada. Como diz os Grunds, o homem é um resultado, é um final, ele é determinado, tá, por essas estruturas. Como também ele vai falar isso na ideologia alemã, ou a famosa passagem do 18 para o Mário. Os homens fazem a história, mas fazem de acordo com as circunstâncias dadas, já construídas no passado. Ou então não é uma coisa subjetiva, né, interna do próprio homem, de um projeto, como diria o Sartre, na construção do mundo objetivo. Já há uma objetividade dada, já há um mundo contraditório que onde nós nascemos e herdamos, tá? Como fosse uma onda, que obviamente tem seus zigue-zagues, tem as suas contradições, ela não é linear, tá? Ela é de avanços, recuos, para o lado, para o alto, para o baixo. Na verdade, acaba sendo uma coisa também caótica ao mesmo tempo, ordenada e caótica. Então, estamos nesse contexto aí, tá, de uma objetividade. O marxismo trabalha objetivamente, né, com a sociedade, uma sociedade que precede o indivíduo, mais uma vez. Está em Aristóteles isso, no livro A Política. E o Marx era um leitor de Aristóteles, diga-se de passagem. Não era como os contratualistas, onde a história parte do homem, o início do indivíduo. Tá? É o ponto de partida. Está lá em Hobbes, muito bem isso. Brilhante Hobbes. Como está em Locke também, para chegar exatamente à sociedade organizada. Como diz o Rousseau também, embora um crítico a isso. O homem é isolado, era feliz, mas veio a propriedade, a divisão do trabalho, veio a sociedade organizada, veio a hierarquia, veio a desigualdade social. É necessário que reformemos isso tudo, tá? Porque o homem alienou a sua liberdade. Então, é necessário que se faça uma vontade geral, que a nossa individualidade se aliene a essa vontade geral. Tá? Então, há uma ruptura, tá? Ainda que haja suas influências, nada parte do zero, tá? Você sempre tem uns pontos de partida, mas uma descontinuidade do marxismo com esses preceitos da modernidade burguesa, ou da sua teoria, que é muito sofisticada, diga-se de passagem. Ninguém aqui está querendo jogar isso no lixo, mas temos que diferenciar onde situar o marxismo. Tá? E também não se confunde com o pós-moderno frouxo, que tudo é verdade, tudo é mentira, é tudo relativo. Isso aí também não nos diz respeito, né, enquanto marxistas. Então, falei para vocês que não é uma relação intersubjetiva entre os homens, mas uma dupla relação entre os grupos sociais, entre as classes sociais, tá? E dessas classes sociais, desses grupos, tá? Com as coisas, ou seja, com os meios de produção. É todo esse conjunto de relações que nós temos que entender como ponto de partida, a partir das contradições e das lutas. Bom, já falei isso para você, já falei do mal, também só lembrando que a nossa dialética, que o mal, inclusive, evoca, isso está, de certa forma, implícita no Althusser, ela é diática, não triática, ou seja, afirmação, negação, negação da negação.
próprio Marx, o Mal, né? Inclusive, trabalha muito, é diática. É afirmação com uma negação dessa afirmação. E é algo novo. Um se divide em dois. E isso sempre vai ser tempo contínuo. Significa o seguinte: marxismo trabalha de forma polarizada, dois conceitos. Forças produtivas, relações de produção, burguesia, proletariado, infraestrutura, superestrutura. Então, um anula o outro. Ou seja, o proletariado acabar, ele tem que acabar com a burguesia, porque acabando com a burguesia também acaba a si mesmo. Tá? E vai surgir outra coisa nova nisso aí. É um outro processo. Tá? Então, que diz como chama o Betelém, e aqui no Brasil que representa muito bem essa perspectiva, o meu querido amigo Márcio Bilarinho Naves, exatamente é uma dialética de ruptura, não uma dialética de conciliação. Quando ela é conciliação, porque ela é uma superação. E quando ela supera aquilo que é negado anteriormente, né, que é uma afirmação, ela se mantém. Então, resquícios disso sempre vão se manter. Obviamente que a ruptura não é mais uma vez da noite para o dia, é um longo processo. É um longo processo. Mas uma coisa é você subir uma escada. Outra coisa é você tirar essa escada, que você está subindo, o degrau está ali. Sei lá, usar um elevador, digamos assim, que você vai subir, tá? De outra forma. Então, é o seguinte, não existe, para essa dialética, uma dialética descontínua e não contínua, tá? Ela não é feita em espirais. É uma coisa muito complicada pensar no hegelianismo com essas determinações de infraestrutura com superestrutura, tá? Já que eles trabalham de uma forma espiral essa dialética, tá? Então, qualquer coisa a gente volta a falar mais sobre isso. Então, vamos falar então do conceito de ideologia. Althusser, né? Althusser até parafraseando também Aristóteles, o homem é um animal ideológico, ou seja, a gente respira ideologia 24 horas por dia. Ao contrário da concepção lukácsiana, que diz que há um fim da ideologia no comunismo, que o comunismo vai desalienar o homem, a alienação é o efeito ideológico, Althusser diz que não. Toda a sociedade, qualquer que seja, desde a pré-história até a história futura, sempre vamos viver no campo da ideologia. Tá? A ideologia, para o Althusser, ela está no campo do imaginário, ela não é o real. Mas ela não tem a acepção negativa que tem, por exemplo, em Marx, né? Na ideologia alemã, que é o não verdadeiro. Daí a necessidade de construir um pensamento que fale a verdade, construa a verdade, para se opor àquilo que seja falso. É a falsa consciência, para criar uma criação de uma consciência verdadeira. O Lukács estende isso, né? O Lukács segue essa linha, né? Trabalhando muito com a questão da alienação. O Gramsci tem uma leitura muito positiva da ideologia. A ideologia é sempre uma ideologia mais verdadeira que a outra. Todas as ideologias são verdadeiras, mas elas se esgotam historicamente porque surge uma outra ideologia que supere essa ideologia. Para o Althusser, ela está no campo do imaginário, ela é neutra, digamos assim. Todos nós vivemos num mundo imaginário. E não que o mundo seja imaginário para nós, mas a forma como nos relacionamos com o mundo seja imaginário. Achamos que nós somos dotados das nossas próprias ações, senhores de si. Na verdade, inconscientemente, estamos reproduzindo uma ideologia sem perceber. Aí que vem essa questão do machismo estrutural, do racismo estrutural. Eu não sou racista, eu tenho amigos negros, mas o cara fala lá várias frases, colocações que você percebe um racismo dele. Às vezes, muitas vezes, de forma inconsciente. Outras não. Já tem porque ele assume aquilo como uma verdade para ele. O homem, mulher, no caso, estou falando homídeo, o indivíduo, o sujeito individual, ele é constituído. Ele não se constrói, ele é constituído dentro do conjunto de contradições, de interpelações, vamos falar aí, discursivas, na qual ele vai se reconhecendo numa perspectiva. Tá? A coisa também não é linear. Tá? Ela é muito mais complexa do que isso. Mas vamos avançar aqui. O texto sobre ideologia, Althusser, começa no marxismo-humanismo. Depois ele vai sistematizar nessa obra, que vai ser lançada póstumamente, sobre a reprodução. Aqui vai ser extraído o famoso artigo dele sobre ideologia, aparelhos ideológicos, Estado. São 50 páginas. A maior parte é sobre a questão da ideologia no artigo.
Aqui são 200 páginas. São quase 50 sobre ideologia, o resto só sobre aparelhos ideológicos. Onde ele sistematiza bastante o papel da luta de classes nos aparelhos ideológicos. Esse texto foi muito polêmico, um artigo publicado, dizendo que o Althusser era funcionalista, querendo falar da luta de classes. Ele condensou muito. A parte de aparelhos ideológicos é de 15 a 20 páginas. É muito pequeno, enquanto a questão da ideologia é mais profunda ali. Então, o que vai ser a ideologia? Então, em primeiro lugar, eu já falei para vocês, é uma prática. A ideologia, ela, inicialmente, a Althusser trabalha na questão do falso, ou seja, a ideologia é aquilo que não é ciência, na primeira parte da obra dele, do Por Marx, né, na questão da epistemologia. Sempre partimos de uma ideologia, ou seja, de preceitos, né, que existam, que outros autores trabalharam, que eles chamam de ideologia, para dar um caráter científico a essas palavras. Classes sociais, por exemplo, já existia antes de Marx. Marx vai dar um conteúdo científico a elas. Vamos pensar assim, tá? Depois ele vai trabalhar, quando ele fala daquela totalidade, do todo complexo estruturado, como uma instância, como uma prática, tá? Então, ele vai começar a definir a ideologia enquanto uma estrutura permanente, uma prática que existe em toda a sociedade. Uma prática, ou seja, a ideologia, tal qual o Gramsci também falava, ela é materializada. Não como esse caderno aqui que eu estou batendo, mas como eu pratico no dia a dia, a roupa que eu visto, a forma como eu me comporto, meus enunciados, a leitura, a forma como me reconheço no mundo, tá? E isso vai materializando. Fazer o sinal da cruz, por exemplo, isso é uma materialização de ideologia, tá? Ela se manifesta de várias formas, de forma inconsciente, que não percebemos a ideologia aí. Mas, então, a ideologia é um sistema de representações, tá? Ou seja, temos ideologias particulares, que elas mudam ao longo do tempo. A ideologia, por exemplo, das religiões politeístas, da Roma e da Grécia Antiga, há uma descontinuidade delas, né? A partir da ideologia cristã e depois a muçulmana. O judaísmo já existia, paralelamente a elas, um pouco antes, já havia também politeísmo no Egito, e são rompidas, vamos para lá até superadas, né, por essas ideologias aí monoteístas, que podem se esgotar num futuro, sei lá, 100, 200, 500 anos, não temos previsibilidade, pode se manter muito mais tempo, não sabemos, não temos bola de cristal. Então, temos ideologias que surgem em contextos. A ideologia burguesa, da modernidade burguesa, a ideologia da classe trabalhadora no século XIX, que já tinha preceitos antes. Pensamos aqui na revolta dos camponeses alemães com Thomas Müntzer, ou como os Espartacos na Roma Antiga, contra a escravidão, criticando a propriedade. Como diria o Badiou, né, são as invariantes comunistas. Quer dizer, essa perspectiva comunista existia até antes do Marx, só ganha uma sistematização a partir dele, obviamente. Ao encontro desse movimento com uma teoria. Tá? Então, as ideologias sempre existiram em qualquer lugar. E elas têm seu esgotamento histórico. A estrutura ideológica, que não. Se muda ideologias particulares, tá? Futebol, por exemplo, times de futebol, você classificaria como uma ideologia, tá? Eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, eu sou Cruzeiro. Então, isso aí faz exatamente uma relação, tá? Que diz especular. Especular de espelho, né? Você se identifica, você reconhece nesse outro sujeito, que daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos isso para vocês, tá? Sujeito, pensando aqui, Flamengo, Deus, comunismo, seja como for, liberalismo, liberdade, tá? Mas eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Então, como é que é essa materialização? É a partir das interpelações. Interpelações entendemos por discurso. Bom, você dá até um exemplo bem duro. Ei, você olha ali na rua, você se reconhece, né, nesse chamado, nessa voz. Tá? Eu diria o seguinte: há dois tipos de sujeitos. Sujeito, pode até botar aí no caderno, quem tiver aí. Sujeito com S minúsculo, sujeito com S maiúsculo. Sujeito com S minúsculo somos nós. Luiz Eduardo Mota, tá? O Rafael Leal, Gabriela, Joana, João, Luiz Paulo, Aliceu, seja quem for aí,
tá? Sérgio, os que estão aí. Então, somos sujeitos individuais, mas nos reconhecemos num sujeito maior, esse sujeito com S maiúsculo, que pode ser o Cruzeiro, pode ser o Flamengo, o Botafogo, pode ser o jiu-jitsu, pode ser o boxe, pode ser a yoga, a dança, o liberalismo, o comunismo, o socialismo, o maoísmo, o trotskismo, o marxismo-leninismo, quer dizer, tem as graduações aí que estão fazendo. Deus, Alá, Oxalá, e vamos também aí tendo nossas gradações, tá? Dentro do campo religioso. Me reconheço em Santo Antônio, me reconheço em São Jorge, ou seja, são reconhecimentos a esses sujeitos. Nós, enquanto sujeitos individuais, nos reconhecemos em vários sujeitos maiúsculos, tá? Eu, Luiz Eduardo Mota, tenho uma pluralidade de sujeitos dentro de mim que eu me reconheço, e os outros me reconhecem. Ou seja, a relação de sujeito, tá? É que há uma aí sim, você tem uma interligação, um reconhecimento entre uma rede de sujeitos. Eu, como militante, tanto do PCdoB, sou reconhecido como um par, um camarada, entre meus pares, que me reconhece como sujeito, que se reconhece em mim como sujeito militante. Meus alunos me reconhecem como sujeito professor das cadeiras X, Y da UFRJ. Do grupo de pesquisa do marxismo do Brasil, me reconhece como um sujeito marxista altusseriano e não lukácsiano. Ou seja, é o efeito do reconhecimento dos conhecimentos. Quem lê o Bourdieu vai entender isso. O Bourdieu chupa Althusser nisso. Faz uma verdadeira Ctrl-C e Ctrl-V. Que ele fala o poder simbólico. O poder simbólico, como ele fala, como é o poder dele, é o poder de se reconhecer e, ao mesmo tempo, que desconhecer essas estruturas que nos movimentam. Ou seja, como diz o Polan, somos sujeitos, cada um é um sujeito de suporte, porque carregamos, sem perceber, estruturas e determinações, mas somos inconscientes em relação a elas. São as classes sociais, então há um reconhecimento entre classes sociais, o sujeito chama de doutor, chama de senhor, chama de você. Então, quer dizer, há uma verdadeira forma de reconhecimento. Na academia de ginástica, que eu frequento, sou reconhecido como aluno lá, o Luiz. Sabe que eu dou aula na FRJ, pode saber que eu sou de esquerda, mas o maior reconhecimento que eles têm é como morador do Flamengo Laranjeiras, que frequenta ali a academia de ginástica, como do bar que eu ia, agora eu não frequento mais, porque é uma zona onde eu moro hoje em dia, me reconhecem como parente, sabem que eu trabalho na FRJ, que eu dou aula, sou de esquerda, mas não conhecem a minha produção, mas me reconhecem enquanto parente. Então, é um efeito especular. Isso vem do Lacan, da teoria do espelho do Lacan. Quando a criança se reconhece pela primeira vez se olhando no espelho, porque quando ela se olha, não se reconhece, mas ela vai se reconhecendo aos poucos. Ela tem um desconhecimento dela mesma, das feições dela. Então, é uma relação entre sujeitos que nos reconhecemos a um sujeito maior, tá? Nós, do PCdoB, nos reconhecemos numa perspectiva de um programa comunista, reconhecendo Marx como a nossa grande referência. Tá? Como torcedor do Botafogo, meus amigos botafoguenses, que pode ser de esquerda ou não de esquerda, nos reconhecemos na Estrela Solitária, com as referências de Garrincha, Didi, Jairzinho, entre outros, tá? Túlio, Louco Abreu. Então, a gente vai se reconhecendo. Tá? Vocês podem saber que eu trabalho com essas perspectivas ou não. Isso não vai ser determinante. Mas há um reconhecimento entre os pares. Então, somos sujeitos de ação sujeitados a um sujeito maior. Sabe? Vendo o jogo de palavras aí. Ou seja, somos sujeitos de ação de forma inconsciente, tá? Movido por esse conjunto de contradições. Vivo num mundo real, ao mesmo tempo a relação com ele é imaginária, porque, lógico, a gente aí já tem o conhecimento do marxismo, nos ajuda muito a compreender sobre nós, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar do senso comum, tá? Ele não, então, há uma teia de relações aí e de sujeições sem que tenhamos conhecimento delas, tá? Então, isso também inclui a moda, de roupa. O sujeito se reconhece como hippie, se reconhece como yuppie, se reconhece como funk, se reconhece como rapper, como funk. Então, são formas de reconhecimento e de identidade que
que vão se reconhecendo aí. Tá? Então, estão entendendo mais ou menos qualquer coisa, a gente avança mais sobre isso. Então, para a Althusser, não existe indivíduo, nunca. Existe sujeito. Porque são sujeitos desde ao nascer. Antigamente, quando a gente não sabia o sexo da criança, dizia, se nascer mulher, menina vai ser Maria. Se nascer menino, vai ser Mário. Hoje você já sabe, né, qual é o sexo da criança, já tem um nome. A criança já carrega um nome consigo. Ao nascer, ela já é um sujeito. Tá? Então, abole-se, anula-se o conceito de indivíduo, tipicamente da modernidade, para pensar um novo conceito, que é a questão do sujeito sujeitado. Tá? Então, e é importante dizer que a materialização dessa ideologia vem muito pelos que ele chama de aparelhos ideológicos de Estado e aparelhos repressivos de Estado. Essa parte é muito uma leitura dele do Gramsci, que ele trabalha nessa questão que o Estado sempre foi ampliado, na Idade Média, na Antiguidade. O Estado não é apenas um centro uníssono, ele é muito mais amplo do que isso, porque entra a questão da religião, por exemplo, da família também, porque tudo em torno de uma ideologia do Estado, ainda que seja um Estado que não vamos confundir com forma de governo, tá? Um Estado específico, mas há relações de poder do Estado. Tá? Então, os aparelhos ideológicos, eles não são restritos, tá? Como o aparelho repressivo para ele delimita no campo do judiciário, do legislativo, do executivo, forças armadas, polícia, etc. Tá? Dentro de um campo de uma legalidade jurídica. Então, os aparelhos ideológicos seriam as mídias, né? A TV, os jornais, rádio, cinema, clubes de futebol, clubes de luta, e as redes sociais hoje. Isso não é da época do Althusser, mas as redes sociais hoje elas têm uma forte reprodução ideológica. Vem a mamadeira peniniana do PT aí. A Haddad vai botar a mamadeira peniniana. As pessoas se reconheceram nisso, se identificam, não fizeram nenhuma leitura crítica daquilo ali. Então, se reconheceram de imediato naquela interpelação, tá? Para a manutenção dentro de um Estado capitalista, que nem o PT conseguiu romper isso. Aí chega até a ser uma piada dizer que o Brasil era comunista. Né? O comunismo teria Estado, em primeiro lugar. Segundo, era um governo social-democrata clássico, onde a perspectiva ainda é do Estado capitalista. Mas não vamos entrar num debate de conjuntura. Mas é só para entender exatamente quais são os efeitos da ideologia para o Althusser. É uma leitura nova. Como ele diz, o conceito de ideologia foi muito mal tratado, pouco sistematizado por Marx. Marx tem poucas passagens sobre ideologia. Na ideologia alemã, uma passagem ali 18 Brumário, toca também ali na primeira parte do Capital. E muito ainda preso a essa questão da falsa consciência, depois ele vai pensar no mundo da produção, no final. Mas haveria uma necessidade de sistematizar, e a questão do Althusser na leitura que ele tem com a psicanálise, que ele traz a psicanálise, mas não confunda com a psicanálise. O efeito aí, exatamente, o efeito do mundo social. Não está pensando enquanto o nível de inconsciente do indivíduo, mas sim de uma prática inconsciente dentro de uma coletividade, dentro das classes sociais, dentro dos grupos sociais. Tá? Então, os aparelhos ideológicos, eles contêm também práticas repressivas, como os aparelhos repressivos também têm práticas ideológicas, mas ele dá a questão da ênfase. O Polanyi vai chegar até a fazer uma crítica a ele, que ele diz que até os aparelhos repressivos podem se tornar aparelhos centralmente ideológicos, como ele cita no caso das ditaduras militares dos anos 60 e 70 na América Latina, inclusive também na Europa Mediterrânea. É o caso da Espanha, Portugal e Grécia. Lembra Portugal na época do Salazar, não na Revolução dos Escravos. Tá? A ditadura grega, que vai perdurar até 64, de 67, 74, ou seja, o exército, as forças armadas, se tornam também o principal partido político dentro daquela sociedade específica. Bom, e ainda podemos só dar uma pincelada rápida sobre ideologia populista. Eu indico para vocês lerem o Laclau, do livro Política e Ideologia da Teoria Marxista, onde o Laclau, ainda na sua fase ainda altusseriana, ele vai trabalhar com princípios articulatórios da ideologia populista. Se a ideologia das classes, das relações de produção, forças produtivas, no caso, são mais reducionistas no campo da economia, da infraestrutura, no campo da superestrutura, ela se alarga. Então, a necessidade de uma ideologia nacional, popular,
que seria o populismo, no caso aí pensando no populismo de esquerda, pensando aqui no caso da experiência argentina, do peronismo de esquerda, aqui no Brasil, o corte getulista, varguista, né, que vai ter no Jango, e depois com o Brizola, tá? O PT, de certa maneira, vai tentar se apropriar, mas sem a questão nacional popular como uma questão central. Pensando no caso do Chaves, na Venezuela, da questão indigenista nacional do Evo Morales, ou seja, de uma determinada ideologia nacional, onde consiga convergir, aglutinar, condensar, articular diferentes ideologias locais, tá? Para um programa único de ruptura, que seria exatamente a contradição povo versus bloco no poder. O povo englobaria as diferenças, né, de grupos diferenciados, mas que haveria uma unidade, uma perspectiva, tá, contra o bloco no poder. Isso bate de frente diametralmente com essa concepção da multidão do Negri. O Negri tem coisas interessantes pré-império. A fase dele, inclusive, altusseriana, muito próximo ao Althusser, excelente estudo que ele faz sobre Pascanes, prefácio brilhante que ele faz sobre Althusser, no livro do Althusser, Maquiavel e Nós. Mas o Negri, depois do Império, perde muito rumo com a questão do conceito de multidão, o fim do Estado-nação. Estamos vendo aí o Covid-19, o papel do Estado capitalista, do Estado-nação comunitário extinto. Não é o mercado que vai suprir as transnacionais na hora. Ficaram sobredeterminados, pegando o termo do Althusser aí, nessa questão da crise. Sem falar na crise de 2008, tá? O Negri, acho que já nem fala mais isso, são os negrianos que reproduzem de forma acrítica e mecânica e dogmática, tá? Os preceitos do livro dele Império. Depois ele até melhora. Aquele livro Commonwealth, falaram até bem no livro, não li esse livro, tá? Mas disse que já havia umas mudanças ali. Eu tive com ele, até entreguei meu livro, né, de presente para ele e tal, para ele ler durante o trajeto da viagem dele, né, de volta à Itália. Espero que esteja bem de saúde por causa da idade, mas é mais ou menos isso, né? Mas vamos separar um pouco alguns autores dos seus seguidores. Mas eu acho que a parede ideológica, a parede repressiva, eu acho que é um pouco batido para falar para vocês, né? Eu acho que qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo depois. Mas vamos falar da terceira parte, da questão do Estado e do conceito de ditadura proletariado. Essa é a fase mais derradeira do Althusser, tá? Ele vai falar depois do materialismo aleatório, materialismo do encontro, que a gente não vai falar isso hoje, não vem ao caso. Agora, essa questão do acaso, já existia precedentes na obra dele, mas não sistematizava muito isso, não, tá? Mas a questão da ditadura proletariado vai emergir com força na década de 70 devido à perspectiva do eurocomunismo. Vamos chamar do eurocomunismo de direita. Tem um eurocomunismo mais à esquerda e o mais à direita. É a adesão que os partidos comunistas, italiano, francês e espanhol, vão ter de um caminho pacífico ao socialismo, aceitando as regras do chamado Estado Democrático de Direito e com uma concepção de neutralidade dos aparatos estatais, coisa que o Althusser nem o Polanyi vão aceitar. Falo do Polanyi que ele vai aderir ao que se chama de um eurocomunismo de esquerda. Muito mais uma crítica ao Lenin do que fazer, não o Lenin do imperialismo, fase superior do capitalismo, mas ao Lenin do que fazer, da vanguarda, do partido centralizar ali, né? Como uma unidade do processo. Ele está mais apostando na articulação dos partidos com os movimentos sociais, que na época é uma coisa muito nova, com uma forte influência da Rosa Luxemburgo na obra dele. Tá? A Rosa está longe de ser uma reformista, como vocês sabem. E a ele, Fernando Claudinho, a Christine Butt-Glucksmann, que vão seguir essa linha, Pietro Ingrao, enquanto o eurocomunismo de direita está mais na figura do Henrique Berlinguer, do Santiago Carrillo, da Espanha, do Lucien Sèvres, entre outros ali, tá? Einstein, esses aí do Partido Comunista Francês e de outros que eu já citei, do espanhol também. Italiano também, no caso, que é o Berlinguer, tá? Lúcio Lombardo Radice, entre outros. Bom, o conceito de Estado no Marx, ele é mais desenvolvido, o marxismo, do que ideologia.
Mas o jovem Marx, como eu falei para vocês, trabalha o Estado com estamento. Né? Ele trabalha com estamento, de uma burocracia. Né? O Estado se opondo à sociedade civil, que é a produção. Depois ele vai mudar isso. Ele vai tratar o Estado como uma máquina, um aparato, como ele diz, a partir de 45. Então, né? Primeiro ele vai dizer que o Estado está conectado às classes sociais, da ideologia alemã. Pela primeira vez ele vai falar, e no manifesto já fala do fim do Estado. Tá? Depois ele vai, em 52, na carta de Weidmeier, ele vai pela primeira vez dizer que a novidade que ele traz não só as classes sociais, mas é a ditadura do proletariado. E ele vai citar a ditadura do proletariado no 18 Brumário, acho que na parte 7 do 18 Brumário, quando ele tem aquela velha passagem clássica dele, né? Até então, as revoluções pegaram o Estado como ele era, reformaram e tal. Nós não. A Revolução Comunista, a Revolução dos Trabalhadores, é quebrar o Estado. Quebrar para formar algo diferente nesse processo de transição que vem a ser a ditadura do proletariado. E ele vai sistematizar mais isso, mais do que no programa, crítica ao programa de Gotha, vai ser na Guerra Civil em França, porque ele vai falar da Comuna de Paris. O marxismo, até o Negri chama muito bem a atenção disso, critica o marxismo por coisas que ele não está pretendendo falar. O Norberto Bobbio diz, não há uma teoria do Estado no marxismo, porque não fala de formas de governo. Isso não importa no marxismo clássico. Tá? Tem que muito mais interessante saber do conteúdo do Estado. Né? Se é um Estado proletário, um Estado burguês, um Estado feudal, do que as formas de governo. Não está interessado em saber se é um governo misto, um governo republicano, monárquico, parlamentar, presidencialista, forma de Estado. Não é isso. Não sei se os mecanismos institucionais. Ele quer saber muito mais do seu conteúdo. Daí que o conceito de ditadura e democracia são sinônimos para Marx. A ditadura é para quem? Aliás, que o Negri até chama atenção disso. São essas questões que o Marx evoca. Quem governa e para quem governa. Né? Então, o Estado, de acordo com Marx, é um instrumento, tá? Ainda que tenha até uma autonomia relativa, como ele coloca em 1852, 18 Brumário, mas é um Estado de classe. É uma democracia para a burguesia, para as frações burguesas, mas uma ditadura para os setores subalternos da sociedade, para o proletariado, para os setores oprimidos, setores dominados da sociedade. Então, exatamente como fossem sinônimos. Ditadura do proletariado podemos entender aqui como uma democracia de massas, uma democracia operária popular, uma democracia radical, uma democracia como vocês quiserem, onde há a democracia direta. Ele elenca vários elementos da transição da Comuna de Paris. A democracia direta, a escolha exatamente dos delegados, não há uma representação fixa. Você escolhe os delegados, mas eles são donos do mandato. A laicização do ensino, o ensino público gratuito, a diminuição dos que ele chama de parasitas do Estado, até os neoliberais se assustariam com isso. Ele fala exatamente de uma redução de uma burocracia com uma participação popular dentro da máquina administrativa. E o controle dos meios de produção pela classe trabalhadora. Tá? Então, a ditadura do proletariado significa exatamente a transição ao comunismo. Ela não se confunde com o comunismo, porque ela tem Estado ou não Estado, mas, ao mesmo tempo, ela se confunde, ou pode ser definida como socialismo, na sua acepção clássica. O Althusser vai se insurgir contra a retirada do programa do Partido Comunista Francês, do conceito de Estado do proletariado. Diz que é matar exatamente a teoria marxista. Tá? Obviamente que não vamos dizer aqui, vamos chegar no programa do PCdoB e falar, né? Somos a favor da ditadura do proletariado, porque no dia seguinte o Ministério Público Federal fecha a gente. Vai dizer que ele defende uma forma de governo totalitário. Ele vai falar isso. Porque eles não aceitam os preceitos teóricos nossos. Então, obviamente que eu não estou dizendo aqui para ninguém falar isso em público, né? Dentro de um programa de TV. Mas quando alguém fala o que é a ditadura do proletariado, saber o que significa isso. Não na boca do senso comum que está estudando, lendo isso no blog do Olavo de Carvalho ou no Instituto Von Mises, né? Mas é entender o significado, nem se confunde com o totalitarismo da Hannah Arendt.
é uma coisa muito mais complexa. Então, o Althusser, ele vai escrever essa defesa dele nos seguintes livros. Tá? Alguns não foram publicados, só vão ser publicados póstumamente. Ele vai escrever no chamado livro 22º Congresso, que é sobre o Partido Comunista Francês, o que não pode haver no Partido Comunista, que ele fala do autoritarismo interno do Partido Comunista, tá? E ao acabar o conceito de Estado proletariado, mas tinha uma prática interna extremamente autoritária, tá? Que vem de cima para baixo isso. Marx, dentro dos seus limites, ele também vai escrever isso. Enfim, a crise do marxismo, marxismo hoje, e mais o texto, a Conferência sobre a Ditadura do Proletariado na Espanha. Esse está disponível na revista Lutas Sociais, no dossiê sobre o Althusser. Tá? Então, ele vai defender que é necessário esse conceito, porque ele está sendo muito mal entendido e mal interpretado. Ao contrário, ele fala, há outro texto também, Marxismo em Teoria Finita. Inclusive, nesse texto ele fala, para ele o modelo de ditadura do proletariado é a Revolução Cultural Chinesa, como ele estava entendendo naquela época ainda, tá? Nos seus anos iniciais. Ou seja, no caso, adaptando isso, porque o alvo crítico também na Revolução Cultural Chinesa pelas guardas populares, as guardas vermelhas, desculpe, o Exército Popular de Libertação, era o próprio Partido Comunista que chamava já de burocratizado. O Estado e o partido estavam engessados. Então é necessário uma democracia de massas, cerceando tanto o Estado como o partido. Ele não chega a tanto, mas ele fala que o partido tem que ser apartado do Estado, porque para ele o Estado, como uma ditadura, sempre é. Ele fala o tempo todo isso na defesa, que o Estado capitalista ele não tem contradições internas, por ser uma máquina produtora de uma energia que vem a ser a violência transformada numa força legalizada pelos aparatos repressivos do Estado sob a égide das leis. O tempo todo ele fala isso. O Estado é um produtor de energia porque isso é uma máquina. Tá? Então é necessário que o partido esteja fora do Estado e como um movimento de base para não se burocratizar e fazer a pressão exatamente para o enfraquecimento do Estado. O tempo todo ele bate nisso, tá? Ele radicaliza essas posições e vai entrar numa polêmica enorme com o Polantzas, sem um falar muito do outro. O Polantzas, nesse livro aqui, tá? O Estado, o Poder e o Socialismo, onde ele faz uma brilhante crítica ao Foucault, e, ao mesmo tempo, ele incorpora algumas coisas do Foucault como micropolíticas. Tá? O que o Polanyi fala o contrário do Althusser. Tá? Se o Estado, para o Althusser, ainda é um instrumento, uma máquina de produção de força legalizada, dessa violência legalizada, legitimada, ele diz que o Polanyi concorda que o Estado, as leis, o Estado de Direito, as leis tem como exatamente seu efeito o Código de Violência Pública legitimado. Tá? As leis, não é um Estado de Direito no contrapõe ao Estado autoritário. Seja qualquer Estado dito autoritário ou democrático, tem leis, e a lei é coação, é força para o Polanyi. Tá? E ele fala do estatismo autoritário, que vem a ser o Estado democrático de direito, onde permeia e controla exatamente todos os setores da sociedade que tem potencial de rebeldia. Tá? Então, agora, numa sociedade de internet, Polanyi estaria admirado, né? Exatamente, que faria muito monitoramento dentro aqui do computador, dentro do celular, dentro da TV, seja como for, né? O verdadeiro controle da sociedade, do seu setor de resistência pelo Estado, e legitimados pela coação, pela lei. Né? Isso é uma crítica que o Polanyi vai falar. Até mesmo aos neurocomunistas, ao Foucault, Bourdieu, quanto mais falam de sociedade civil ou de poderes simbólicos, menos falam de poder coativo repressor físico. Isso foi o que mais sofisticou no Estado capitalista pós-guerra, segundo Polanyi, tá? Que ele vai chamar, inclusive, de estatismo autoritário. Mas não vem ao caso, no dia a dia pode dar mal sobre Polanyi. Mas ele vai usar um termo socialismo democrático, porque ele acha que há um efeito negativo no conceito de ditadura do proletariado, tem o seu efeito negativo, e pelas experiências práticas. Ele vai se listar do leste europeu
E não vai citar muito do Khmer Rouge, o Khmer Vermelho do Camboja, mas acho que está implícito isso, porque ele defendeu, né? E depois deve ter caído num certo desgosto com as tomadas de posição que tomou o Khmer Vermelho. Então, ele vai criticar e vai se apoiar muito na crítica da Rosa Luxemburgo ao Lenin, Trotsky, sobre a centralização de poder, quando eles vão esvaziar os sovietes, tá? E vão centrar, e a Assembleia Constituinte não vai se configurar. Então, o Partido Comunista sendo o centro de poder e anulando exatamente essa oposição mesmo de esquerda. E a Rosa Luxemburgo vai insurgir contra isso no texto dela sobre a Revolução Russa. E a Rosa, como sabemos, mais uma vez, está longe de ser uma reformista. É um debate clássico do marxismo, né? Temos na Segunda Internacional o debate da Rosa Luxemburgo com Bernstein. Temos o debate do Kautsky com Lenin, sobre favoráveis ou não, né, a ditadura do proletariado. Favoráveis ou não, se sai pela via reformista ou pela via revolucionária. Essa é a grande questão do Bernstein com a Rosa. Ditadura do proletariado com Lenin, com Kautsky. Tá? E isso vai atravessar ao longo das décadas e vai culminar de novo na década de 70 com essa perspectiva do eurocomunismo, sobretudo de direita. Porque o eurocomunismo de esquerda vai falar do papel dos movimentos sociais, mas vai falar também de autogestão, de controle, dos conselhos, do conselhismo, né? A força que deveriam ter os conselhos de bairro, de fábricas. Vai falar do movimento feminista, do movimento ambiental, que eram exatamente os movimentos emergentes naquela época, que não poderiam ficar reduzidos, né, controlados pelo partido político, teria só autonomia mesmo, que é relativa, tá? Dentro de um projeto que ele chama de socialismo democrático, que também não ajuda muito. Socialismo democrático é tudo e nada ao mesmo tempo, né? A social-democracia se dizia socialistas democráticos. O PT se dizia socialista democrático. O PDT, nos anos 80, tinha um grupo muito forte com essa bandeira de socialismo democrático, crítico às experiências do leste europeu, ao leninismo, etc. Então, também não ajuda muito. No fundo, se a gente for ver bem, há muito mais aspectos convergentes, ainda que não sejam integrais, tá, do Polanyi com o Althusser. A diferença vai ser na definição do Estado, porque realmente o Estado capitalista para o Polanyi não é mais um instrumento de classe, tampouco um sujeito autônomo, uma concepção weberiana ou neo-institucionalista. Na verdade, o Estado é relacional, é uma condensação material de relações de forças. O que significa dizer, a luta de classes também está presente no Estado. O Estado é atravessado por contradições, existe uma divisão do trabalho. Tá? O Estado não está aparteado, não está longe das relações de produção, como o Althusser vai defender. O Althusser diz, o Estado não produz as relações de produção, ele mantém as relações de produção. Lembre-se que a escola althusseriana dá o primado das relações de produção sobre as forças produtivas, pegando o esteio do Mao Tse-tung já em 56, 57. O Mao inicialmente falava do primado das forças produtivas sobre as relações de produção. Depois ele muda, até o final da vida. A revolução cultural vai ser, sobretudo, como objetivo, a mudança das relações de produção. Relações sociais de produção, ou seja, na esfera ideológica, cultural, política, da prática ideológica. Não somente da econômica. Tá? Depois isso dá uma guinada, depois já com Deng Xiaoping, a partir de 78, retomando o programa antigo da Nova Democracia, de 1940. Nem o Marx, pessoal, a gente não vai discutir isso, porque nem o Marx resolve. Marx tem passagem que dá o primado às forças produtivas, claramente, no prefácio 59, qual que você não gosta muito desse texto. Mas, ao mesmo tempo, também dá o primado às relações de produção em outras passagens do Capital. Então, não é um problema que nem Marx nem Engels resolveram. Não vamos resolver isso agora. Embora, dentro da aceleração desse processo de informatização, de nova tecnologia, a questão das forças produtivas, creio que hoje sejam essenciais para o campo da esquerda. Embora, em última instância, a determinação para a ruptura e mudança no conjunto da sociedade, como um todo, seria exatamente a relação de produção. Acho que já está tendo aí um chamado aí? Já está acabando aí, Rafael? Está me ouvindo aí? Nós estamos... Estou ouvindo, está me ouvindo? Tem quantas horas já? Tem quase 2 horas? Já vamos chegar para 1h40 de aula. Se você quiser dar uma finalizada, e aí a gente volta para as perguntas.
É que eu falei muito rápido, às vezes, até para acelerar isso aqui. Então, voltando, então, há essas diferenças entre esses dois autores. É importante pensar que a escola autossiriana ela não era um homogêneo, ela nem é lukácsiana. Você pega o Mesaros, tem suas diferenças aí com outros autores, como Michel Louvi. Você tem o Chazin aqui no Brasil, o Zé Paulo Neto, são diferentes. A mesma coisa a escola autossiriana, que hoje ela está com força de novo. Ela entrou num estigma muito forte, já nos anos 80, ela não era falada. Era proibido falar de Althusser no Brasil, da escola althuseriana. Depois, já na primeira metade dos anos 90, falar de marxismo podia se falar mais. Sobreviveu o Gramsci, praticamente. Na segunda metade, graças ao pessoal do CEMARX, né, o pessoal que vai estar em torno do Décio Sais, ou se originou com Décio, Armando, Márcio Naves, o próprio João Quartim, uma vida à parte do Décio, mas está lá na Unicamp, e o próprio Décio, eles vão criar o CEMARX e ali vão retomar essas pesquisas, né, do Althusser e do Poulantzas. E hoje é uma nova emergência de muitos autores, de uma nova geração que estão trabalhando nessa perspectiva. Eu indico aqui o livro do Jair Pinheiro, da Unesp, Ler Althusser. Aqui temos textos aqui do Danilo Marcos Kelly, tem um texto meu que é uma crítica ao Chazin, é uma diferença. Para Althusser, a política vai existir também no comunismo, embora seja uma outra política, uma nova, porque a política não se confunde necessariamente com o Estado. Já a tese da ontonegatividade da politicidade, nome horroroso, né, que o Chazin dá, é o que o comunismo é o fim da política. Pô, o fim da sociabilidade, né? O fim da ideologia, o fim da política, o fim de nada, né? Os homens são anjos, mulheres também. Não é por aí, né? Contradições vão ter, mas não necessariamente as contradições ligadas à luta de classes, tá? Ou que são estabelecidas pelas relações de produção produtivas da sociedade capitalista. Então, aqui temos o texto do meu amigo da UF, o André Constantino Yesbeck, que não é althuseriano, mas discute Althusser. O Leandro Galastri, que é um gramsciano, que também discute Althusser. Tem o Lúcio Flávio Almeida, aí um texto meu, Décio Sais, o João Quartim de Moraes, Armando Botti, Jair Pinheiro, Danilo Marcos Kelly. Mas temos aí André Galvão, temos a Juliana Magalhães, temos o Pedro Davoglio, pessoal que é muito ligado ao Alisson Mascaro, pessoal do direito, tá? Temos o Eliel Machado, trabalhando com movimentos sociais, Joana Coutinho, pessoal do DEIUS, lá do Lúcio Flávio, da PUC de São Paulo, então o pessoal também do SEMAC, que estão espalhados hoje ao longo do país, tá? Não está mais fixo como era no passado, em Campinas ou antes do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, infelizmente, eu acho que eu sou aqui um solitário, praticamente, com poucos. Aqui eu cito Felipe Melônio, o Igor Pérez não está mais aqui no Brasil, está na Argentina, mas poucas pessoas aqui trabalhando com a perspectiva althuseriana, que aqui o cerco foi muito forte. O cerco acadêmico, pela esquerda, não pela direita. Não pela direita é direita, entende, né? Mas quando é pela esquerda fica mais complicado. Então, um cerco aqui muito forte, uma forte hegemonia desse grupo da ontologia, né, lukácsiana, mas em São Paulo furou o bloqueio, e isso gerou um aumento dessa produção, que ela é hegemônica internacionalmente falando. Se você for na Argentina, Chile, México, Estados Unidos, França, Espanha, Turquia, Albânia, Grécia, Alemanha, Inglaterra, predomina muito mais a leitura do marxismo althuseriano. Na China, inclusive, foi traduzido por Marx. Lukács não teve esse destino na China, né? Então, infelizmente, é um fenômeno um pouco parecido com Comte, né? Que não era muito conhecido de francês, mas o Lukács é muito conhecido aqui. E o Althusser, enfim, agora, pelo menos, está respirando. Vamos ver como vai ser os próximos anos. Então, estou encerrando aqui momentaneamente. Eu aguardo as questões de vocês aí para o segundo tempo. Professor, muito obrigado, assim, fenomenal a explanação. Acho que a sua aula aqui dava para desdobrar em várias outras, estava até uma das... da Kessia, que está acompanhando lá de Minas. Vou até botar agora. A Kessia, que está acompanhando de Minas, falou: precisa ter mais umas 3 aulas para
depurar todos esses conceitos. Até sugeri ela, depois a gente pode conversar, né? Mais uma iniciativa pessoal, assim, da gente fazer um grupo de estudo sobre de AutoSer dentro desse círculo de militantes da UJS, né? Se você topar aí, a gente pode fazer isso, se ajudando a orientar o que a gente lê, como que a gente lê, né? Em Minas Gerais, é verdade, tem vocês aí, né? O Igor, o Diogo, né? Luiz aí, o Igor também está presente, tem o Sérgio, tem partido, mas figura muito próxima a nós. O Luiz, tem uma turma boa. Então é o seguinte, vamos lá. Quem quiser mandar as perguntas, o e-mail está aí. A gente volta às 4, pode ser? Já tem algumas perguntas. Vou comer alguma coisa e lavar o rosto. Beleza. Deixar o ar-condicionado. Valeu, gente. O link já está aí, vou mandar nos grupos também. Valeu, professor. Muito obrigado.